continua a pergunta, afinal, viver a que se destina? Pois é, uma das coisas boas que eu gosto de lembrar, né? Quando meus filhos estavam crescendo, filhos e filha, e eu tenho o hábito de perguntar para minha mãe isso aos 92 anos de idade, que ela tem uma boa coincidência, você que também está ligado ao mundo da música, ela nasceu no dia do aniversário de Heitor Villa-Lobos e eu nasci no dia do aniversário dela. Então, isso deu uma dupla aí comemoração, dia 5 de março. E o gostoso é que eu perguntava a eles, e ainda pergunto a ela, porque eu me pergunto, às vezes, assim, quais são teus planos para o futuro? Quais são teus planos para o futuro? Porque essa ideia, primeiro, de ter um plano, segundo, de imaginar que esse futuro poderá ser mais exuberante do que o presente momento, tem por trás daquilo que você levantou, viver, né, qual é o sentido, a ideia de que o viver nos coloca numa condição eventual de melhoria, né, para usar um termo que não existe no nosso idioma, mas que se aplique de melhoria e não de pioria, né, em vez de piora, aquilo que faz com que a gente tenha muito mais dificuldade, mais aguda. E eu às vezes penso, carnal, que a ideia de uma vida que vai crescendo para exuberar, ela é mais um desejo juvenil do que uma constatação senil, né? Por outro lado, né, você mesmo já falou sobre isso, a ideia de que à medida que a idade avança, chamá-la de melhor idade, pode ser tanto uma vivência possível quanto uma perspectiva cínica, né, até enganatória, né? Você acha que esse desejo, né, juvenil, até a esperança juvenil, ela se perde porque nós nos tornamos os idiotas da objetividade do Nelson Rodrigues ou porque a vida ensina? A vida ensina muitas coisas e acho que uma delas é não cultivar em excesso o remorso pelo passado e nem focar em excesso a ansiedade pelo futuro. E como contraponto a esses polos, parece que muita gente, inclusive a poeta Cecília Meirelles, ao falar de que eu canto porque o momento existe, este momento agora, esse presentismo é muito contemporâneo. Porém, se eu falo em projeto, se eu falo em estratégia, se eu falo em horizonte e futuro, estou pressupondo duas coisas muito interessantes na mesma frase. A primeira, de que eu espero algo desse futuro, eu não sou neutro em relação à expectativa, e a segunda, que eu tenha algum poder em relação a esse futuro, que eu possa mudar alguma coisa, logo eu não sou tão fatalista. Aqui está praticamente toda a filosofia. Você usou a palavra cínico, que hoje nós usamos no sentido de falso, sabe melhor do que eu como professor de filosofia, que para os gregos era uma escola totalmente diferente. Diógenes, por exemplo, achava que a liberdade dele era não possuir nada. Morar em uma barrica, morar sem nenhum bem para assim ser livre e poder ser inteiramente despojado, a ponto de dizer a Alexandre o Grande que não esperava nada dele, apenas que não tapasse o seu sol. São muitas respostas para você pensar a ideia de futuro, perspectiva de futuro, esperança e assim por diante. Esperança, uma palavra que eu gosto muito, é um sentido quase sempre atribuído à teologia como uma virtude. A esperança, a fé, a esperança e a caridade são virtudes que a teologia trabalha bastante. Mas a filosofia também trata de projeto de vida, sentido da existência e qual é a nossa postura diante do futuro e do que eu espero para esse futuro. E gostoso porque você se lembra quem primeiro escreveu, né, e nós hoje repetimos a larga na história do Ocidente, especialmente a ideia de que enquanto há vida, há esperança. Isso está numa das peças teatrais de Terêncio, né? Terêncio, embora conhecido por outras coisas, coloca isso que hoje nós repetimos, né, de um modo muito especial. E eu gosto bastante, canal, de lembrar quando Gonzaguinha, né, ele ao cantar, e aqui uma das músicas que mais a gente canta no Brasil em vários momentos, especialmente quando quer comemorar, que ele vai terminando, a vida há de ser melhor, e será. É interessante esses dois passos. Eu acho que se a gente divide, e a gente aprofunda isso um pouco na reflexão que nós fizemos naquele nosso diálogo, agora transformado em curso, é quando, ao dizer a vida há de ser melhor, se eu paro aí, eu estou numa atitude de expectativa e não de esperança. Isto é, numa atitude de aguardar. A vida há de ser. Né? Outra coisa é a vida há de ser melhor, vírgula, e será.
né? Nesse sentido, a coragem da esperança, que é uma das coisas que você, né, se dedica também, ela sem dúvida coloca a perspectiva de que a gente não apenas tenha, né, a vivência do agora, não apenas tenha o que, né, Horácio colocou lá nas suas vodes, o Carpe Diem, e nós falamos sobre isso também, né, mas que a gente seja capaz de ter uma expectativa que seja esperançada. E eu gosto também da ideia de que isso tem alguma origem no campo da religião, não por religião, né, ter o modo definidor disso, mas porque é tão forte o impacto disso na perspectiva religiosa que a vida não cessa quando cessa. E quase que aí, parodiando de outro modo o Terêncio, enquanto há vida, há esperança, e depois da vida também há esperança, né? Coisa que Terêncio provavelmente não colocaria, né? Mas que a gente traz. Então, uma das coisas que mais trouxe para mim impacto nos tempos mais recentes, nesses nossos quase 3 anos, com toda a mudança que tivemos, a vida em geral ameaçada, é uma frase de Confúcio, que eu acho que vale para a gente meditar, que eu sempre que posso a exponha, né, quando ele dizia: temos 2 vidas, e a segunda começa quando sabemos que só temos uma. Temos 2 vidas, e a segunda se inicia quando nos damos conta de que só temos uma. No entanto, essa uma, mesmo que ela seja única, e ainda que se tenha a perspectiva de se ter 2, ela, sem dúvida, pode ser parte da filosofia de vida. Filosofia de vida ou filosofia da vida. Mark Twain, o autor norte-americano, não sei se ele conheceu essa ideia de Confúcio. Mark Twain achava que nós temos 2 momentos marcantes. O primeiro, para o qual eu contribuí pouco, que é meu nascimento, eu só nasci. E o segundo momento, que seria um novo nascimento, é quando eu descubro por que é que eu nasci, que seria um complemento ou um comentário bom a essa ideia de Confúcio. Na verdade, é uma pergunta que eu posso fazer a você. Você teve muitas carreiras dentro de uma vida. Você teve uma carreira de professor universitário, de escritor, de religioso, de administrador de educação, de palestrante, de youtuber. Não sei se é ofensivo por dizer que nós viramos influencers. Muitas carreiras. A cada momento você deu uma resposta diferente às demandas da vida. Isso porque você tinha um projeto de vida, aquela ideia do Filipe II que Ortega y Gasset atualiza: eu sou eu e minhas circunstâncias, eu sou eu e minha fortuna, ou porque você de fato tinha sempre um objetivo, independente de estar em um cargo político ou em uma cátedra universitária? Você sabe que a resposta a essa questão, ela sempre tem um autoelogio. Esse autoelogio, ele às vezes é constrangedor, às vezes não. Ele não será para mim ao dizê-lo, porque é parte do que eu entendo como uma filosofia de vida possível, que aplicada a essas múltiplas dimensões que você mencionou, elas resultaram em algum êxito no caminho delas, que é naquilo que fosse, onde fosse, para quem fosse, que eu não fosse medíocre. E essa ideia de uma recusa à mediocridade, isto é, de ficar sempre amornado, né, nem quente nem frio, retomando lá o livro do Apocalipse, né, de não ficar, né, dentro de um campo que é a realização mínima daquilo que poderia ser, né, num patamar muito mais elevado, que para mim não significa, e eu não desejo que seja, né, uma marca de soberba. Eu não quero ser melhor do que as outras pessoas, eu não quero não ser o melhor de mim mesmo naquilo que eu possa ser. Então a ideia de uma recusa à mediocridade, e portanto seja dentro daquilo que foi, né, e vem sendo meu trajeto na docência, na pesquisa, na comunicação, tal como você. Nós temos carreiras, entre aspas, curriculum vitae, né, assemelhados nesse sentido. O único polo de impulsão que foi planejado, em que eu disse assim será, eu vou programar desse modo, é exatamente a recusa à mediocridade. Então, se eu ia ser docente, eu não teria de ser o melhor docente do mundo, mas eu teria de ser o meu melhor modo de ser docente. E assim vale, né, nas outras formas. Eu acho que isso dá, não um descontentamento, né, mas uma insatisfação positiva, né, que eu acho que marca também, né, o caminho que você percorreu, não para fazer apenas elogios recíprocos, né, mas especialmente o que torna para mim admirável o teu caminho
o que torna para mim admirável a tua trajetória é que você foi acrescentando, quase ao modo hegeliano, círculos concêntricos a partir de um ponto, né, focal, e fazendo com que tudo se incorporasse. Quando você brinca, né, que eu sou youtuber e você também é, né, nesse sentido, que nos permite, né, oferecer cursos online, fazer palestras, comunicar, né, uma das coisas que ali desse polo, assim, por isso que eu chamava admirável, é que essa convergência de possibilidades, ela foi agregando modos, né, de expressão, de comunicação, né, de reflexão, mas elas em nenhum momento, no meu entender, naquilo que você, por exemplo, fez e faz, ela significou uma banalização, né, daquilo que se tinha. As pessoas podem imaginar que em alguns momentos a gente traga Shakespeare, como você faz muito bem, para pegar um exemplo, ou que eu traga como você traz Mark Twain, recém, né, citado, mas ele é incorporado uma conversa de reflexão sobre a vida, né, e essa reflexão sobre a vida, em modo algum, ela pode ser olhada, né, de uma maneira banalizada, ela pode ser mais simples no modo de comunicação. Nós somos didatas, essa é uma tarefa nossa. Drummond dizia, né, não ter a obrigação, né, chinesa de ser claro, né, a obrigação murada, né, de ser claro, e nós temos a obrigação, né, de sermos claros. Isso dá para algumas pessoas, olhando de agora para trás, como historiador até, eu, às vezes, como leigo que sou na tua área, eu olho daqui para trás, tenho a impressão de que havia um projeto, que havia uma teleologia, que havia um determinismo e, portanto, vindo, digamos, do século XVIII para agora, era assim que tinha de ser. E dá a sensação que é assim também, né, vez ou outra na nossa vida. Mas acho que a minha recusa, tal como a tua, né, a ideia de mediocridade, eu acho que esse é o melhor plano que se pode ter.